Olá, amados irmãos, a paz de Jesus esteja com todos. Bom, como disse anteriormente, no vídeo que falava sobre os videntes de Medjugorje, hoje trago a vidente Visca e algumas questões que ela foi respondendo em entrevistas. Tem algumas entrevistas de 1996 e nesta entrevista perguntaram a ela como é que ela se sentia, como é que ela se sentia depois de 15 anos de aparições. E ela respondeu, maravilhosamente, como no primeiro dia. A Virgem pede-nos que rezemos pelos jovens, pelas famílias e pela paz. Diz-nos que os jovens, neste período, se encontram numa situação muito difícil e que é indispensável rezar por eles. Além disso, pede-nos, sobretudo, que rezemos para que um plano seu se concretize. E perguntaram a ela também quais são as orações que os peregrinos mais rezam. E a Visca responde, geralmente as pessoas rezam pelas suas próprias necessidades. E eu convido-as a rezar também pelas intenções da Virgem, a rezar o Rosário pela Paz. Outra pergunta, como e até que ponto foram recebidas as mensagens da Virgem? Ela responde, a Virgem disse-me que ainda são muitas as mensagens que tem para nós, mas que não poderá dá-las sem que as atuais tenham sido compreendidas da forma como ela deseja. Outra pergunta, o que é que quer a Virgem? Ela responde, quer que recebamos as mensagens com o coração e que as vivamos. Muitas vezes recebemos uma mensagem, começamos a vivê-la, mas depois rapidamente cansamo-nos e permanecemos os mesmos. A Virgem deseja que todos os dias vivamos um pouco as suas mensagens e que avancemos. Pergunta, é esse o motivo pela qual aparece Medjugorje tanto tempo? Não sei, responde ela. Uma vez perguntamos-lhe até quando ia aparecer e ela respondeu, por quê? Já estão cansados de mim? Desde então, nunca mais lhe fizemos esta pergunta. Numa outra entrevista, isto no ano 2000, que foi o ano do grande jubileu, o padre Lívio perguntou como podemos viver este tempo de grande graça, a qual ela respondeu, Nossa Senhora disse muitas vezes que este tempo do ano jubilar é um momento de grandes graças e que ela queria dar-nos ainda muitas outras mensagens, mas não pôde fazê-lo porque não ouvimos aquelas que nos deu até agora. Nós continuamos negligentes, afastamo-nos do fervor inicial, de quanto nos tem oferecido. Por isso exorta a oração para que outros mais generosos correspondam. Ela acalenta a esperança de que nos decidamos a escutá-la. Nossa Senhora tem uma paciência enorme. No fim das mensagens do dia 25 de cada mês, acrescenta sempre: Obrigada por terem respondido ao meu apelo. E falo para nos estimular a corresponder com uma vontade cada vez maior a tudo quanto nos comunica.
Estamos no tempo da grande conversão. Devemos aproveitar. Nossa Senhora também disse: sois tantos a ouvir as mensagens, mas depois cansai-vos. Ela fica mais contente quando recebemos as mensagens com o coração, seriamente, e as vivemos dia a dia, pouco a pouco, com constância, em vez de as vivermos rapidamente, com entusiasmo, para pouco depois as esquecermos. Não nos preocupemos com o amanhã. Vivamos bem a vontade de Deus hoje. Vivamos bem a vontade de Deus no momento que passa, porque é este o momento, o mais importante, porque é este momento o mais importante da nossa existência terrena. A Vística é a mais velha das videntes ou dos videntes. Possui uma grande energia e atrai as pessoas pela sua simplicidade, alegria e abertura. Irradia uma alegria e um amor tão celestial que se poderia acreditar que possui uma receita mágica para a paz. É verdade que ela traçou uma clara linha para atingir a felicidade, mas isto não tem nada de mágico. A questão: tem alguma qualidade especial? Ela responde: desejo ser simples, divulgar a mensagem de Nossa Senhora e servi-la com simplicidade. Desejo amar todos os que aqui vêm, tal como amo Nossa Senhora. Para mim, todas as pessoas são iguais. Além dos segredos, Maria confiou também à Vística a sua biografia, desde o seu nascimento até a Assunção. Outra questão que foi feita à Vística tem a ver com uma senhora chinesa. Isso em 2004, onde esta senhora, não é, afirmava dizendo que devia ser fácil para os videntes discernir a vontade de Deus, visto que vem a Santa Virgem todos os dias. Sabem como agir, sabem como seguir o caminho certo. Mas nós, como podemos conhecer a vontade de Deus nas nossas vidas e como podemos estar seguros de que não nos enganamos? E a Vística responde: as pessoas que se creem espertas e inteligentes agem em função dos seus planos e não se preocupam com o plano de Deus. E por causa do orgulho, os seus planos não se concretizam e confrontam-se com muitas dificuldades na sua realização e na sua procura de Deus. A senhora chinesa diz: no meu caso, eu consigo os meus projetos por orgulho, sim, mas também porque quero saber o que acontece passo a passo. E a Vística responde: sabe, muitas pessoas afirmam querer fazer a vontade de Deus, mas na realidade, quando têm de fazer uma escolha, decidem aquilo que preferem, aquilo que lhes dá mais prazer. Não é possível fazer a vontade de Deus só algumas vezes e no restante seguir os nossos próprios sentimentos. Muitos dizem: Senhor, mostra-me o caminho, mas no fundo do coração ainda não tomaram a firme decisão de o pôr em primeiro lugar. Continuam num vai e vem com Deus e, portanto, ainda não atingiram a paz.
em pouco tempo atingem um ponto morto e ficam em grande sofrimento. Então interpelam Deus: Senhor, por que permitiste que me acontecesse isto? Estas pessoas criaram os problemas com as suas próprias mãos, mas Deus é misericordioso. Quando segues a Deus, Ele faz tudo por ti. Quando começas com a firme intenção de realizar os planos de Deus para a tua vida, então Deus vê a tua bondade e dá tudo. E dá-te tudo. Deus está sempre pronto a dar. E se deixaste o caminho certo, está sempre pronto a acolher-te nos seus braços e a consolar-te. Nesta altura, não há tempo a perder. O que é preciso fazer é pedir-lhe aquilo de que se tem necessidade e depois abrir-se para receber as graças de Deus. Em todos os corações está Deus. Todos sabem, de um certo modo, que Deus existe, mas alguns evitam pensar nisso e recusam admiti-lo. A senhora chinesa: não é então correto seguir os nossos sentimentos? Então, não vêm eles também de Deus? A vidente responde: antes de tudo, é preciso olhar para a vontade de Deus, para saborear a paz do coração e a segurança interior. Quando o medo está no meu coração, não podes sentir-te bem. Quando o medo está no teu coração, não podes sentir-te bem. Se não estás em harmonia contigo próprio, não te podes fiar nos teus sentimentos. Procura primeiro ser feliz contigo próprio e amar-te. Quando alguma coisa ou qualquer coisa vem de Deus, sentes uma grande alegria, uma grande paz e uma grande harmonia. Quando, pelo contrário, sentes medo, confusão ou angústia, isto vem do inimigo. Existirão sempre problemas, sim, mas se for vontade de Deus, Ele facilitar-te-á o caminho. Quando fazes a vontade de Deus, Ele dá-te tudo aquilo que necessitas e os problemas e as dificuldades acabam por desaparecer. A senhora chinesa: isto parece tão fácil para ti. E a vidente responde: é preciso fazê-lo etapa por etapa e não esperares demasiado. E isto não se pode fazer um dia. Geralmente, o primeiro passo é o mais difícil. É preciso começar lentamente, por compreender e ouvir a vontade de Deus, dia após dia. Aprender a escutar a vontade de Deus. A perceber-te-á que as graças de Deus trabalham para ti. Receberás as graças de Deus quando fizeres a sua vontade. Por vezes, Deus quer pôr-nos à prova para ver se queremos verdadeiramente seguir a sua vontade. Deus quer que tu escolhas. Às vezes, debates-te entre aquilo que te atrai e outras possibilidades. Deus deu a cada um de nós um grande dom: o livre-arbítrio, a liberdade. Quer que tu escolhas e faças uso da tua liberdade. Deus nunca quer violentar-te. Por vezes, encalhamos e fazemos escolhas erradas. Deus é misericordioso e sabe tudo. A partir do momento em que demonstrarmos a nossa boa vontade em segui-lo, Deus ajudar-nos-á. A senhora chinesa: como podemos dominar estes sentimentos que nos perturbam? A vidente responde:
Não ter medo de nada, mas simplesmente renunciar àquilo que te perturba e dá-lo a Deus. Não podes rezar se permitires que esta turbulência entre em ti. Sabes, Satanás procura sempre semear a confusão nos corações. Portanto, ser consciente da sua presença e das suas ações. E não o deixes agir sobre o teu coração. Ele quer semear em nós a inquietação e o medo e perturbar-te-á de muitas formas. Mas tudo isto oferece-o simplesmente a Deus e aceita a sua paz. As pessoas não realizam quanto Ele nos quer dar e quanto nos ama. Não tens nenhum motivo para ter medo. 3 dias depois, uma senhora americana foi visitar Visca. Nesse dia, falou-se das suas viagens missionárias e a senhora americana perguntou: como é que decides onde ir em missão? É em função dos convites que recebes? E a vidente responde: sabes, todos me pedem para ir visitar o seu país. Os pedidos chegam dia e noite. O importante é escutar o próprio coração. Onde é que Nossa Senhora tem necessidade de mim? Recebo muitos convites, principalmente por parte das nações que possuem mais bem-estar, e podia passar o meu tempo na América, em Itália, etc. Mas devo escutar também aqueles que não têm nada, os países que têm grandes dificuldades. É assim. Responderei quando a Gospa puser um sinal no meu coração. A Gospa na língua da Jugoslávia é Nossa Senhora. Eles chamam Nossa Senhora de Gospa. É assim, disse ela. Responderei quando a Gospa puser um sinal no meu coração. Espero em paz e na certeza de que ela me indicará o momento certo, o lugar certo, como quer e quando quer. Quando este sinal acontece, há a certeza. Sentes e tudo se torna claro. O importante é andar para a frente na paz e como Deus te sugere no coração. Numa outra entrevista, um padre que se chama Lívio perguntou à vidente, a Visca: tu, Visca, tiveste doente muitas vezes? Nunca pediste a cura? Ela respondeu: não, nunca. Eu peço a cura para os outros. Para mim, nunca. Nossa Senhora sabe. Considero o sofrimento, a doença como dons e estou contente com isso. Agradeço do fundo do coração a Deus por estes dons. Quero dizer a todos os doentes que quando Nossa Senhora aparece, ponho-os em primeiro lugar, depois todos os restantes. Convido todos os doentes a rezarem assim. Peço-te, Senhor, que neste meu sofrimento haja alguma coisa de bom para te dar. Peço-te apenas neste momento que tenha a força e a coragem de levar a minha cruz com todo o amor e alegria. Pessoalmente, consegui superar bem todas as coisas, sabendo que oferecendo o meu mal a Nossa Senhora, ela ajudava. Nossa Senhora diz que hoje são pouquíssimos aqueles que sabem aceitar prontamente o sofrimento como um dom e que não fazem perguntas.
Digo de todo o coração, porque o experimentei, que o sofrimento é um enorme dom. O sofrimento é um dom porque com ele se realizam os planos de Deus, a sua vontade em benefício de quem não está próximo, ou mesmo longe. Oferecendo o sofrimento e a doença, oferece-se a Deus a mais agradável homenagem.